As palmas são bem alegres, bem felizes para o Senhor. Aleluia, mais alegre, mais alegre. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus. Deus que encontram feliz com o Senhor, dê a glória nessa noite. Deus é fiel e maravilhoso na minha e nas nossas vidas, em nome de Jesus. Eu quero desde já agradecer ao pastor Juliano pelo convite. Meu honor estar presente aqui nessa noite para pregar, ministrar a palavra do Senhor mais uma vez. E o Senhor tem me abençoado muito no intermédio da igreja, no intermédio da oração dos irmãos e pela misericórdia de Deus que dura para sempre. Até então eu estava achando que o tema da campanha era os pensamentos de Deus, mas é os sentimentos de Deus. O sentimento de Deus, ele se resume em amor. Deus amou nós poderosamente. Deus se ira também, irmãos. Mas Deus, ele tem um amor imenso por cada um de nós que estamos presentes e aqueles que ainda não teve a oportunidade de estar presentes também. Por isso a sua palavra nos diz em João 3,16 e no versículo 17 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então este amor de Deus é imenso, é grandioso na minha e na sua vida. Deus tem esse amor a se manifestar dentro da igreja ou em qualquer outro lugar que necessita dessa presença gloriosa, esse amor de Deus. E por isso Deus nos amou e nos deu a oportunidade de estarmos aqui nesta noite. E também a palavra vai nos dizer que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava com uma mensagem para ser ministrada nesta noite, que era Jeremias 29:11, que fala: eu bem sei os pensamentos que penso de vós, pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar o fim que esperais. E me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvireis, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Aleluia. Assim diz a palavra do Senhor. Era essa a mensagem até Deus mudar a mensagem. Eu não ando por minha vontade, mas pela vontade de Deus. Então eu convido os irmãos a abrir suas Bíblias no livro de Mateus, segundo escreveu Mateus, capítulo 15, verso 21. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Mateus capítulo 15, o versículo é o 21 em diante. Amém? Deus é maravilhoso. 15. Mateus 15, Glória a Deus. versículo 21 adiante. Aleluia, E diz Deus. assim a palavra do Senhor: a mulher cananeia. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que sairá daquelas cercanias, chamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogavam-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Amém? Só até aí a igreja pode se sentar em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. No capítulo 15 de Mateus, como de costume, Jesus estava ensinando os seus discípulos.
E ele foi interrompido pelos fariseus e os escribas que passam diante de Jesus, trazendo ele uma denúncia, dizendo que os discípulos de Jesus comiam sem lavar as mãos, trazendo uma acusação sobre aqueles que estavam com Jesus. E isso fez com que Jesus parasse para dialogar-se com os fariseus e os escribas. E Jesus responde para eles: mas vocês também quebram os mandamentos. Os mandamentos que os escribas e os fariseus estavam quebrando era de honrar pai e mãe, que era mandamentos com promessa. E eles começaram a quebrar este mandamento, dizendo que aquele que servia ao Senhor, que estava com seu tempo entregue à casa do Senhor, não precisaria honrar pai e mãe. Então eles estavam desprezando, deixando seus pais sem amparo, sem consolo, ou talvez sem um apoio devido, para estar se dedicando à obra do Senhor. Mas isso não era algo que estava fazendo com que a obra do Senhor surtisse frutos, mas estavam desamparando aquele que era para ser amparado pela lei do Senhor. Então vejamos que Jesus estava trazendo este ensinamento quando ele foi interrogado. E Jesus traz e repreende ele sobre esta palavra. E Jesus diz: vocês são aqueles que está dizendo o profeta Isaías, que me adoram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então vejamos que Jesus traz para ele essa lição. E diz que o que contamina o homem não é aquilo que entra pela boca do homem, mas é aquilo que sai da boca do homem. Isso é que contamina, porque aquilo que procede da boca do homem sai do coração. Então Jesus traz esse ensinamento para os seus discípulos. Enquanto isso, Jesus é interrogado por uma mulher. Ou seja, Jesus tem a tentativa de aproximação de uma mulher, que vem gritando logo atrás, dizendo: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E essa mulher começa a vir atrás de Jesus e cada vez mais gritava: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Jesus estava na região de Ciro Fenícia, uma região costume do povo pagão, o povo descendente ali daquela terra, o povo cananeu, que era um povo idólatra, que estava constantemente em suas idolatrias, seus cultos demoníacos, pagões, e não viviam a lei do Senhor. Mas Jesus passava e pregava por essas regiões neste momento. E essa mulher começa a vir atrás dizendo: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim, que a minha filha se encontra miseravelmente endemoniada. Então vejamos que Jesus ele começa a ser, chamar-se a atenção, mas a palavra nos diz que Jesus ele não fala nada, não responde nada. Aquela mulher era uma mulher sírio-fenícia, ou seja, uma mulher de natureza grega. E essa mulher, ela era uma mulher que conhecia o Senhor, conhecia Jesus, pelaquilo que ela ouvia, pelo que falavam a respeito de Jesus, e por isso ela dizia, louvando Jesus, dizendo: Jesus, filho de Davi. Porque quando Jesus era louvado, Jesus era reconhecido, Jesus era respeitado, o chamava de filho de Davi, pois o filho de Davi tinha honra e era filho de reis. Quando Jesus ele era desprezado ou menosprezado, era Jesus de Nazaré. Como diz Natanael: pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Então vejamos que essa mulher dava honra a Jesus pelaquilo que ela ouviu falar de Jesus, mas não necessariamente ela servia a Jesus. Então vejamos que essa mulher ela vem por uma necessidade. Mas antes de ter essa necessidade, ela se encontrava no seu lar, na sua casa, e algo lhe fez ela sair de lá. Aleluia. E o motivo que ela tinha para ir buscar Jesus é que a sua filha estava endemoniada. Mas a palavra nos diz que ela diz: a minha filha está miseravelmente endemoniada. O estado era um pouco mais crítico, o estado era um pouco mais severo. A minha filha está empobrecida, a minha filha está miseravelmente, a situação estava já agravante. E aquela mulher tinha certeza, ela sabia que a filha se encontrava endemoniada, provavelmente devido a um culto pagão religioso, a qual invocavam-se demônios usando crianças, e aquela criança provavelmente tinha se enchido de uma entidade a qual não respeitou ali a ordem daquele culto pagão, e permaneceu possesso daquela criança, e ela já não tinha mais o que fazer. E por isso ela sabia que o que estava acontecendo com aquela criança não era um mal súbito, não era algo que talvez a medicina resolvesse, mas era algo espiritual, e ela foi até o lugar certo, a pessoa certa. Ela foi buscar o Senhor Jesus. Pois a sua palavra nos diz em Mateus
Marcos 11, 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Então vejamos que aquela menina estava no estado de opressão. Aquela menina estava no estado miserável. E isso faz com que a sua mãe, movida de íntima compaixão, vai buscar socorro para a filha. E não necessariamente ela cria em Jesus, não necessariamente ela servia a Jesus, mas ela se viu-se na necessidade de buscar um socorro. E quem tinha o socorro era Jesus. Ela viu-se na necessidade de sair da sua casa, do lugar onde habitava, para ir até onde passava um homem por nome de Jesus, chamado de Filho de Davi. E ela se apropria da fala, do modo que eles o glorificavam, chamando de Filho de Davi, para ir atrás de Jesus, dizendo: Jesus, Filho de Davi. Mas naturalmente uma mulher sírio-fenícia não se referia a Jesus assim, sabendo que Jesus era um judeu. E por isso a questão aqui vira uma questão religiosa. Então vejamos que ela vai atrás de Jesus. Após, na sua casa, talvez tentou todas as soluções possíveis e não achou-se uma solução, uma resposta para o seu caso, uma resposta para o momento a qual estava passando. Talvez ela tentou de todas as formas sacudir a filha, socorrer a filha, fazer com que ela fosse liberta. De todas as maneiras possíveis tentadas ali naquele dia, não teve uma solução. Então ela sai da sua casa movida por uma fé, movida por uma esperança e por uma necessidade. E isso ela põe na bagagem para sair da sua casa, uma vez que o inimigo talvez tenta oprimir o lar, oprimir a casa, atingir ali a base, a fonte, a família, a estrutura, para talvez trazer discórdia, destruição, perda de comunhão, de harmonia, de paz, da base, da estrutura emocional, psicológica e familiar. Então é isso que o inimigo tentou abalar naquela família, é isso que o inimigo tentou abalar naquela casa. Talvez ali eu não falo a palavra se ela tinha um esposo, se ela tinha outros filhos, mas falo que tinha ela e a sua filha. Já é o suficiente para termos a ideia de que ali existia uma família. Então vejamos que muitas das vezes a nossa casa, a nossa base, aonde nós habitamos, o laço familiar que existe entre eu e os meus familiares, e isso talvez vira alvo para que o inimigo tente entrar, para tentar atingir eu e você, para talvez tentar impedir a minha busca por Jesus, talvez tentar impedir a minha busca por uma solução bem presente, um socorro na hora da nossa angústia, na hora da nossa decepção, na hora da nossa tristeza, talvez na hora da mágoa, talvez uma raiva momentânea. Isso tudo é causado pelo inimigo para trazer discórdia. E isso estava acontecendo na casa dessa mulher. E o inimigo achou morada, achou lugar na sua filha para habitar ali. E isso faz com que ela saia da sua casa, ao invés de ficar presa, deprimida, oprimida por aquele demônio que atormentava a filha. Aleluia. Por muitas das vezes o inimigo não quer que você busque uma solução. Por muitas das vezes o inimigo não quer que você saia da sua casa para orar por um esposo que se encontra talvez nos laços do inimigo, para orar talvez por uma esposa que também se encontra sendo atormentada pelo inimigo, não necessariamente possesso, mas talvez um ciúme possessivo, talvez uma raiva, uma fúria, um ódio. Talvez você não sabe nem explicar. Entra pela porta da casa ao chegar do trabalho e já é tratado de uma forma agressiva. Isso é algo que o inimigo talvez tenha tentado implantar dentro do seu lar, dentro da sua casa, tirando o amor, o carinho, o respeito e trazendo você a sofrer essas coisas. E o inimigo talvez coloque no seu coração: nem vou mais na igreja, porque o meu lar está assim, assim, assim. Então se é desse jeito, aleluia, sua glória a Deus. O inimigo talvez quer que você pense ao contrário da solução que essa mulher procurou para a sua vida. Ao invés de ficar em casa, ao invés de talvez tentar outras soluções, ela foi procurar Jesus. Ela foi procurar o Filho de Davi. Ela foi procurar um homem a qual se falava dele a respeito em toda aquela terra, porque ele tinha vindo trazer paz, ele tinha vindo trazer soluções, ele tinha vindo trazer socorro. Aleluia. Então por isso a palavra de Deus vai dizer, como eu disse em Mateus 11, 28, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Só que o versículo seguinte, o 29, é para quem vem e fica.
e aprendei de mim que sou manso e humilde, e encontrarei descanso para vossas almas. Então vejamos que aquele que vem a Jesus, ele é aliviado da sua opressão, sim, mas aquele que permanece, ele encontra descanso para a alma, porque aprende com Jesus e ele é manso e humilde de coração. Então é isso que aquela mulher estava indo procurar, um descanso para sua alma, um alívio para sua filha, um Jesus que vai entrar dentro da sua casa, dentro do seu coração, dentro da sua fé religiosa, uma vez que ela provavelmente era uma mulher idólatra. Então vejamos que ela clama: Jesus, filho de Davi, tente misericórdia de mim. E Jesus não responde. Talvez uma das possibilidades de Jesus não atendê-la de imediato é porque ela chamava Jesus, filho de Davi, não porque ela o glorificava, mas porque ela ouviu alguém chamando assim. Aquilo talvez não era de coração, por isso eu disse na introdução da palavra que Jesus repreende os escribas fariseus que não guardavam os mandamentos, repreendia os discípulos que não lavavam as mãos, mas o seu coração glorificava com a boca, o seu coração estava longe do Senhor. Então talvez era este o motivo que Jesus não responde àquela mulher, pois eu disse aqui no início, antes de ler a mensagem, que a palavra do Senhor nos diz: e me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu os ouvireis, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Jeremias 29, 12 e 13. Então, se Jesus está nos prometendo na palavra que nós iremos, invocaremos a Ele ouvirá a nós, de maneira que nós venhamos buscar Ele de todo o nosso coração. Então aquela mulher estava buscando Jesus de um modo não apropriado naquele momento. Talvez se ela viesse e dissesse: Jesus, eu ouvi falar de você, que você tem uma solução para o meu problema. Talvez se ela visse de modo natural, por sua própria vontade, no seu próprio jeito de chamar Jesus, Jesus talvez teria atendido. Mas ela vem buscar Jesus de modo que ouviu falar. Então por muitas das vezes nós devemos ser direto até Jesus. Nós devemos clamar ao Senhor e adorar Ele de todo o nosso coração, não só de boca para fora, não só de corpo presente, mas de alma e espírito também. Quando nós entramos para dentro das portas do culto da igreja, o que determina se eu e você encontrará e achar Jesus ou a resposta do Senhor é desde que nós venhamos buscar Ele de todo o nosso coração. Talvez eu entrar dentro dessas portas e o meu pensamento lá na minha casa, na minha família, ou no meu vizinho, ou na minha filha, talvez isso tire a minha aproximação de Jesus. Talvez o meu clamor é da boca para fora, mas o meu pensamento está longe. Isso faz com que Jesus não me responde. Talvez não responda a você. Então vejamos que isso fez com que aquela mulher clamasse: Jesus, filho de Davi. E de imediato não foi respondido. E quando os discípulos dizem: Senhor, despede a que vem, gritando atrás de nós. Quando eu li o texto, eu entendi que os discípulos estavam mandando que ela fosse embora, mas não. Quando diz despede-a que vem gritando atrás de nós, eles estavam pedindo: Jesus, atende ela para que ela vá embora. Eles estavam pedindo um socorro para ela naquele exato momento. Então naquele momento eles falam: Senhor, atende-a que vem gritando atrás de nós. Vejamos que Jesus diz para eles que Ele veio primeiro para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então vejamos que Jesus ele faz aqui o que é chamado, talvez interpretados por alguns erroneamente, como excepção de pessoas. Que Jesus ele veio para a casa de Israel e ela era Ciro-fenícia. Então que ela não seria atendida por este motivo, mas porque Jesus veio para trazer a remissão do povo de Judá, do povo de Israel. Amém. Então ele veio para pregar, para fazer ali talvez a sua missão em toda Israel, reconciliar o povo com Deus. Mas a própria palavra nos diz: eu vim para aqueles que eram meus, e aqueles que eram chamados meus filhos não me receberem, que não eram meus filhos, foi chamados meus filhos. Então vejamos que ele veio para pregar sim para Israel, trazer essa mensagem, essa palavra. E por isso de imediato ele não a atende. Mas essa mulher foi insistente. Ela continuou clamando. Ela continuou buscando o Senhor, mesmo o Senhor não respondendo. Por muitas das vezes na minha e na sua vida, o silêncio de Deus parece prolongar demais.
Parece que o Senhor não está nos ouvindo, ou parece que Ele não está atento ao nosso sofrimento, ao nosso clamor, mas talvez no momento que nós estamos caminhando atrás de Jesus, buscando uma solução para os nossos problemas, nós estamos o ouvindo e aprendendo com Ele, como aquela mulher provavelmente ouviu que Ele discursava com os fariseus e os escribas. Então os momentos em que nós vamos buscar o Senhor nos traz comunhão e aproximação com Deus. Aleluia. Por muitas das vezes o seu objetivo é único e exclusivamente uma solução para algo que vai acontecer dentro da sua casa, dentro do seu lar, ou talvez emocional. Mas o Senhor te agrega muito mais do que isso. Um aprendizado, uma vida com Deus. E muitas Aleluia, vezes Deus. a solução não quer mais voltar para trás, mas quer permanecer e seguir em frente com Jesus. Porque Jesus, Ele é maravilhoso na minha e na sua vida. Então talvez esses motivos dessa demora, dessa resposta em Jesus, talvez não somente está testando a minha e a sua fé, mas está aperfeiçoando o nosso propósito. Pois muitas das vezes nós viemos achar que Jesus pode trazer apenas um alívio para uma filha endemoniada, mas Jesus pode trazer muito mais do que isso. Jesus pode trazer salvação para a tua casa. Jesus pode trazer descanso e paz para a tua alma. Jesus pode trazer talvez uma felicidade que você busca e não encontra há muitos anos. Talvez você encontre numa depressão, numa opressão e não sabe explicar de onde vem. Talvez as lágrimas simplesmente começam a descer do rosto e você se encontra talvez agoniado, angustiado devido a alguma frustração de um passado recente ou talvez muito tempo atrás. Mas Jesus, Ele está aqui nesta noite. Jesus, Ele está aqui nesta noite para que você ouça a sua palavra. Embora talvez você venha nessas portas com outra motivação no seu coração, mas isso fez com que você tivesse a oportunidade de ouvir falar de Jesus. Aleluia. E nessa noite eu venho falar de um Jesus poderoso que estava neste dia, a qual esta mulher estava procurando um socorro para sua filha. Então vejamos que Jesus, Ele continua. E os seus discípulos, ao falar com Ele, Ele diz: eu vim primeiro para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E aquela mulher continua e chega diante de Jesus. Dessa vez ela não chama Jesus filho de Davi. Dessa vez a Bíblia diz que ela ajoelha e o adora e diz: Senhor, tende misericórdia de mim. E a palavra do Senhor em Lamentações 3:22 vai dizer assim: porque a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos, e a sua misericórdia não tem fim. Aleluia. Se a misericórdia do Senhor não tem fim, e a causa de nós não sermos consumidos, essa mulher se encontra diante da própria misericórdia, porque ela se encontrava diante de Jesus, e Jesus era o próprio Deus. Então vejamos que ela está diante dessa misericórdia, e ela o adora, e diz: Senhor, tenha de compaixão de mim, tenha de misericórdia de mim. E Jesus naquele momento olha para aquela mulher e lhe responde: não convém que eu pegue os pães dos filhos e deitá-lo-ei aos cachorrinhos. Jesus estava fazendo para ela uma expressão, não talvez trazendo para ela um pecado imoral ou uma imoralidade, não. Jesus estava trazendo para ela uma questão religiosa, que os cães, os cachorrinhos, era uma expressão frequentemente usada pelo povo judeu ao povo de Samaria, que tinha uma adoração a outros deuses, ou talvez dividia a divindade, pois os judeus são monoteístas, que servem apenas um Deus, e o samaritano tinha uma idolatria nos seus altares, nos seus montes, tinha imagens de outros deuses. Então Jesus, Ele fez para ela uma expressão desta maneira: os cachorrinhos é aqueles que tinham dupla adoração, ou tripla, ou outros deuses, e os filhos é aqueles que serviam um só Deus. Aleluia. Então vejamos que eu estou numa igreja hoje cheia de filhos, Glória a Deus. cheia de pessoas que reconhecem essa divindade de Jesus, Glória a Deus. reconhece esse Senhor poderoso e maravilhoso na nossa vida. Então nós temos essa oportunidade, esse prazer de ser chamados filhos. Outra hora não éramos filhos, mas tivemos a oportunidade de reconhecermos Jesus e sermos considerados filhos de Deus. Glória a Deus. Então Aleluia. aquela mulher não tinha isso em sua vida, então Jesus faz essa expressão para ela: não convém que eu dê a bênção que eu vou dar aos filhos, que eu jogue ela lá fora para que alimente dela os cachorrinhos. Então vejamos, não que ele não queria abençoar, mas ele fez uma expressão para ela que ela não o buscava, ela não servia, ela não o adorava, mas ela tinha outros deuses. Então por isso a expressão os cachorrinhos. 2 vezes a Bíblia traz essas expressões.
Os cães também simbolizam os filhos de Noé, ou descendentes do filho de Noé, que chama Cão, que ao ver a nudez do pai, saiu contando para todo mundo. Então os fofoqueiros na Bíblia têm essa referência de cães. Mas nessa menção aqui, Jesus não está dizendo a respeito desse ato. Jesus está dizendo em questão da idolatria. Então Jesus fala para ela que não convém que pegue os pães dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Mas aquela mulher surpreende Jesus, pois até então Jesus está diante dela como um profeta, como um homem que é ouvido como um mestre, como um rabino. Mas ela surpreende Jesus dizendo: mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Glória a Deus. Ela começa a reconhecer Jesus não como um profeta, como um homem judeu natural, mas ela traz um reconhecimento de Jesus como ele sendo o próprio Deus. Ela traz um reconhecimento de Jesus como ele é o Senhor. E que ela também era abençoada pelaquilo que caía da mesa dos filhos. Então vejamos que ela faz uma declaração. A declaração dela, em outras palavras, está dizendo o seguinte: Senhor, mesmo nós que não servimos, somos também abençoados pelaquilo que o Senhor derrama sobre a vida dos vossos filhos. O que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo com isso que essa mulher samaritana está indo buscar algo que é para sua filha, que é para sua casa. Então vejamos que aquele que não está aqui dentro, não pertence a esta casa, não se converteu ao nosso Senhor Jesus Cristo, ainda assim são abençoados por mim e por você que busca por eles. O que acontece? Nós somos filhos, mas ainda levamos daquilo que vem da mesa do Senhor para aqueles que estão lá fora. Aleluia! De uma certa forma, se encontra alguém sendo abençoado, sendo alimentado da bênção que eu busco do meu Senhor para a minha mesa, e ele ser abençoado de maneira igualmente pela proteção e a misericórdia de Deus. Aleluia! Então aquela mulher está buscando algo a Jesus para levar para sua filha. Por isso ela faz essa expressão que nós também, Senhor, que não te servimos, somos abençoados pelo mesmo Senhor, pelo mesmo Deus. Ela reconhece a divindade de Jesus, ela reconhece a autoridade de Jesus. E nesse momento Jesus fica admirado com a sua fé, Jesus fica admirado com a sua expressão. Devido naquele momento, outra pessoa com um ego um pouquinho mais alto poderia talvez se ofender com a expressão de Jesus. Não dizendo em questão de imoralidade, mas questão de servir outros deuses. Talvez Jesus confrontou diretamente a sua religião. Jesus confrontou diretamente aquilo que ela acreditava e aquilo que ela servia. Jesus confrontou ali a Aleluia, sua Deus. cultura. Jesus confrontou ali diretamente a sua religiosidade. Talvez em outros momentos, você sendo confrontado, a sua crença, a sua fé, a sua cultura, o seu aprendizado dentro da sua casa, talvez você se ofenderia, talvez deixasse aquele momento, a sua busca, e voltava para trás. Talvez uma palavra dura, no momento a qual você espera encontrar de Deus um aconchego, uma palavra de esperança, de amor, mas você encontra uma palavra de correção. Talvez isso faça com que você saia por essas portas um pouco entristecido, talvez um pouco desanimado, mas Senhor, eu não esperava que eu fosse considerado dessa maneira, pois pregaram para mim que o Senhor é amor. Sim, mas o Senhor corrige aqueles que não amam, e o Senhor cobra daqueles que não amam, e por isso Ele tem cobrado de mim e de você. Por isso o Senhor tem tratado com nós dessa maneira, exigindo de mim e de você, porque nós temos recebido dele, e por isso nós temos cobrado, pois a palavra nos diz que mais é dado, mais é cobrado. Então vejamos que essa palavra nos traz essa reflexão sobre o momento que buscamos o Senhor uma resposta e não encontramos essa resposta da maneira a qual seria agradável a mim e a você. Nós encontramos uma resistência do nosso Senhor, nós encontramos uma resistência de Jesus a abençoar aquela mulher, a lhe conceder aquilo que ela pedia. Então vejamos que isso traz talvez uma barreira, uma muralha, ou talvez um desânimo. A persistência começa a se diminuir. Talvez em outros lugares, talvez se a causa não fosse tão grave, talvez se ela não tivesse tentado outros lugares, ela voltaria para tentar outra solução. Mas Jesus estava diante daquela mulher. Aleluia. Glória. Mesmo Jesus não respondendo ela da maneira que ela esperava, Jesus a respondeu.
Pois diz a palavra do Senhor, Jeremias 33:3: clama a mim, responder-te-ei coisas grandes e firmes Aleluia, que não Deus. sabes. Vejamos que a palavra nos dá essa autonomia, essa certeza. Aleluia. Embora aquela mulher venha gritando, chamando Jesus filho de Davi, Jesus sabia quem era ela. Pois a palavra do Senhor nos diz em Daniel 2:22: porque Ele conhece, porque Ele revela o oculto e o escondido, conhece o que está em trevas e com Ele mora a luz. Então vejamos que o Senhor conhecia quem era a mulher que se aproximava de Jesus e também a causa qual ela tinha, o problema, a sua necessidade. Mas foi necessário que ela trouxesse isso a Jesus. Foi necessário que ela viesse ao encontro de Jesus. Por isso que é necessário que nós viemos, clamamos ao Senhor e fazemos conhecer ao Senhor a nossa necessidade, o nosso clamor. Mas que nós viemos em espírito e em verdade. Aleluia. Que nós viemos buscar de todo o nosso coração. Pois a palavra do Senhor nos diz também em Jeremias não me perdoe, em Provérbios 8:17: eu amo os que me amas, que de madrugada me busca, esses me acharão. É necessário que nós venhamos amar o Senhor. É necessário que nós venhamos buscar o Senhor, para que nós venhamos encontrar o Senhor. Talvez a filha daquela mulher perdesse a sua vida. Talvez ela se encontrasse cada vez mais agravando a sua situação se a sua mãe não tivesse ido buscar o socorro em Jesus. E naquele momento que ela se quebranta diante de Jesus e revela para ele que ela ainda assim tinha humildade suficiente para se alimentar daquilo que sobrava da mesa dos filhos, ela recebe de Jesus o seu amor. Ela recebe de Jesus um sentimento muito nobre. Ela recebe de Jesus a petição daquilo que ela queria no seu coração. Pois Jesus diz que grande é a fé dessa mulher. Glória a Deus. Que será concedido da maneira que ela queria. Seja feita a tua vontade. Jesus concede a ela a bênção porque ela insistiu, porque ela persistiu, porque ela esteve insistentemente diante de Jesus. Então vejamos que o Senhor, Ele nos concede a nossa bênção, não no exato momento, talvez no dia que nós clamamos, não é uma exceção de regras. Em alguns momentos sim, Ele vai te socorrer imediatamente, mas outros momentos você terá que insistir. Você terá que continuar a caminhada. Você terá que continuar seguindo Jesus. Não se sabe quantos quilômetros aquela mulher andou atrás de Jesus. Não se sabe quanto tempo ela andou atrás do nosso Senhor. Mas se sabe que ela só foi embora após receber vitória. E por isso eu quero te dizer nesta noite: não desista da sua caminhada, não desista de insistir ao Senhor. Não sei o que você vem buscar e clamar ao Senhor, não sei qual é a tua causa, o que você tem colocado diante do Senhor, não sei quantos anos, quanto tempo, mas eu sei que o Senhor está aqui nesta noite e eu quero te dizer: não desista antes que você venha obter sua vitória. Aleluia. Glória. Antes que você venha tomar posse, antes que você venha ser ouvido pelo Senhor, respondido pelo Senhor, que você saia daqui desta noite crendo que você vai receber essa vitória, essa provisão, essa resposta, essa libertação, essa transformação, essa provisão de Deus sobre a sua vida. Glória a Deus. Porque o Senhor é um Deus de provisão. Ah, mas eu não sirvo Jesus. Mas aquela mulher também não servia Jesus e foi abençoada porque ela reconhecia que também comia da migalha que caía da mesa dos seus senhores. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. O Senhor também abençoa aqueles que não servem, mas aqueles que clamam a Ele, buscam Ele. Diferente de salvação, Ele só salva aquele que crê no nosso Senhor Jesus Cristo, confessa. Então vejamos que o Senhor, aqueles que não professam a mesma fé, ou talvez são simpatizantes, são abençoados, pois a palavra nos diz que o sol nasce para todos, justos e injustos, aqueles que servem o Senhor e aqueles que não servem. Aleluia. Todos são abençoados com a bênção do Senhor, que é Senhor sobre todos, aqueles que o servem, que o confessam e aqueles que não confessam. Então vejamos que aquela mulher estrangeira, num tempo a qual Jesus estava trazendo a mensagem do Evangelho, as boas novas aos filhos, talvez estava tentando resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel, como diz a palavra. E aquela mulher estrangeira entra a procurar Jesus e obtém de Jesus uma vitória.
Talvez tinha alguém ali andando com Jesus de Judá, povo judeu, e não obteve a cura pela sua incredulidade, não obteve o socorro pela sua incredulidade, mas vem alguém que é de fora, talvez um único dia que ela esteve diante de Jesus e saiu com a sua bênção, devido à sua fé, devido à sua persistência, devido à sua necessidade, devido a ter abandonado a casa, tudo que estava para trás para ir até Jesus. Tem momentos que você tem que deixar de lado até mesmo uma pessoa querida, como era a filha dela. Ela deixou em casa para ir buscar um socorro. E muitas das vezes você quer estar ali do lado e não vai até Jesus. É verdade. Muitas das vezes você não sabe, não tem o que fazer e também não vai até quem tem o que fazer. Glória a Deus. E você começa a perder talvez as esperanças, porque não foi até Jesus. Mas Jesus está aqui nessa noite para nos dar esperança, para nos dar fé, para agir na minha e na sua vida, para trazer uma solução para os nossos problemas. Glória a Deus. Em alguns momentos que Jesus está pregando, ministrando a sua palavra, aqueles homens começam a entender a sua mensagem, a sua palavra, como uma palavra de um reino terreno, talvez um rebelde, alguém que está rebeliando. E Jesus pregava acerca do reino dos céus. Em nenhum momento Jesus estava pregando algo terreno, passageiro, mas ele estava trazendo uma mensagem de salvação para aquele povo. Glória a Deus. Por isso, um dos martírios, chamado Justino, que se martirizou 100 anos depois da morte de Jesus, ele diz: o reino que pregamos, aqueles homens, sem perguntar, entendem que é um reino terreno e por isso nos perseguem. E nós professamos a fé em Jesus Cristo e somos perseguidos e mortos pela nossa fé em Jesus. Se nós pregássemos o reino terreno, nós negávamos Jesus para permanecermos em busca daquilo que almejamos. Mas aquilo, até mesmo aquilo que pregamos, que é um reino espiritual, é necessário que nós pagamos com a morte para entrarmos nele. Aleluia. Então ele entendia que o evangelho que pregamos é espiritual, que a busca que nós buscamos é espiritual, que mesmo que somos perseguidos pelo mundo, porque o mundo não entende aquilo que nós buscamos, ainda assim ele sabia que a sua morte era devida a Cristo, porque Cristo tinha se martirizado por ele. O amor de Deus foi manifestado naquela cruz por mim e por você. Glória. Então por isso Jesus diz que aquele que quiser vir após ele, que renuncie a si mesmo e siga. Então por isso essa mulher está indo de encontro a Jesus, por ouvir falar desse Jesus maravilhoso. Ela saiu com a sua resposta. Ela saiu naquele exato momento, a sua filha ficou sã. Aleluia. A presença de Deus Aleluia, entrou dentro da glória a sua Deus. casa. A palavra de Deus entrou dentro da sua casa. Por isso a palavra diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Glória a Deus. Deus. Então eu quero dizer nesta noite, vá para o seu lar e seja a palavra de Deus, seja a presença de Deus, seja a vontade de Deus. Habita no seu lar. Quando estamos indo em busca de Jesus, não estamos indo só encontrar com Jesus, estamos trazendo algo de Jesus para dentro da minha casa. Embora tenha alguém ali que não vá de encontro a Jesus, eu trago a Jesus e a sua presença, a sua palavra, a fé, a esperança, a paciência, o amor de Jesus para dentro do meu lar. Isso reflete dentro da minha casa, isso reflete no meu trabalho, isso reflete na minha escola, isso reflete onde é que eu estiver, porque Jesus está em mim e eu vou estar nele. Aleluia. Então é essa presença que nós temos que nos encher, Glória a Deus. essa presença maravilhosa de Deus. Por isso a palavra tem isso como um tesouro, que a palavra de Deus vai nos afirmar em 2 Coríntios 4:7. Temos, porém, um tesouro no vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então vejamos que esse poder que estava ali em Jesus, é claro que Jesus era o próprio Deus, mas esse poder também está em mim e em você, desde que nós sejamos cheios do poder do Espírito Santo de Deus. Talvez entre alguém por essas portas necessitado de uma libertação, e eu quero dizer para mim e para vocês nesta noite que Jesus está sobre a nossa vida e que Ele nos concedeu esse poder para expulsar demônios, para repreender enfermidades, para curar os enfermos. Todas essas obras que Jesus fez, Ele também nos deu autoridade para fazer, mediante ao Espírito de Deus. Então vejamos que a obra que Jesus começou, nós continuamos fazendo. É claro que ela é concluída e feita até mesmo pelo próprio Jesus, como nos afirma a palavra, dizendo que Ele efetua em nós tanto o querer quanto o realizar da sua obra.
E Ele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar esta obra. Então vejamos que nós somos capacitados por esse Espírito de Deus para terminarmos, concluirmos essa obra maravilhosa de Jesus nos dias de hoje. Amém, Jesus. Então que nós venhamos ter essa fé, essa consistência, essa persistência, que Jesus está o tempo todo nos ouvindo. Por mais que Ele ainda não te respondeu, Ele te ouviu. Insista, clame ao Senhor. Por muitas das vezes, esse tempo que você vai atrás de Jesus vai te trazer novas experiências com Ele, novos aprendizados. Mas a sua bênção Deus vai entregar na sua mão no tempo oportuno. Glória a Deus. Vejamos que aquela menina, ela foi liberta. Ela não perdeu a sua vida. A sua mãe voltou para o seu lar satisfeita por ter conseguido aquilo que tinha buscado. Foi concluída a obra na sua vida. Da mesma forma eu digo para você nessa noite: não volte até que o Senhor tenha concluído a obra na sua vida. Aquilo que você quer, aquilo que você busca do Senhor, insista. Persista em clamar e buscar o Senhor. Por mais que seja difícil, por mais que as lutas sejam travadas, por mais que esteja desanimado, por mais que as coisas tenham piorado dia após dia, continue neste caminho. Continue atrás de Jesus. Continue glorificando Jesus. Continue reconhecendo o amor e a presença de Jesus sobre as nossas vidas. E você vai obter do Senhor essa resposta, essa bênção, essa provisão, essa graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então vejamos que essa palavra que eu deixo aqui nesta noite serve para mim e serve para toda a amada igreja. Então vejamos que a palavra do Senhor nos diz em Romanos 10:10: visto que com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se faz confissão para a salvação. Glória a Deus. Glória. Se aproximasse de Jesus e não falasse nada, ela não obteria nada de Jesus. Por mais que Jesus sabia a sua necessidade, mas é necessário que a boca abra para confessar o Senhor, mas também para obter dele resposta. Então clame ao Senhor, não pare, não cesse de clamar e reconheça Ele como Salvador das nossas vidas, Glória a Deus. para que isso venha consumar na sua salvação, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade nesta noite. Quero agradecer novamente ao pastor Juliano. Sinto muito honrado, muito gratificante para mim essa nova oportunidade de estar aqui ministrando a palavra do Senhor. Que o Senhor abra as janelas e as portas do céu para abençoar o servo do Senhor e honre poderosamente a cada um dos irmãos, o pastor João Batista, cada um dos demais irmãos que fazem parte dessa congregação, deste povo maravilhoso e amado do Senhor. Amém? Eu sou grato à oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero saudar a todos para a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Que Deus continue abençoando a vida do operador lá. Foi uma bênção, né? Glória a Eu Deus. vou confessar para vocês que eu estou um pouquinho triste aí, a campanha da terminando. Eu achei essa campanha muito gostosa. Deus revelou para nós coisas maravilhosas. Mas nós podemos carregar conosco tudo o que aprendemos nessa campanha acerca de Deus. E eu quero que você saiba que toda ação que você tiver debaixo dos céus vai provocar algo no Senhor Deus. Glória a Deus. Então cuide para que você cause em Deus alegria, felicidade. Cuide. Não tenha medo, às vezes, de se expor a uma situação que às vezes você nem gostaria, mas às vezes ela é certa que você faz para que você agrade o Senhor e para que você coloque Deus ao seu favor. Existem situações que, se a gente mesmo for combater, nós deixamos Deus de fora. Mas quando você espera no Senhor, quando você age com santidade, aí o Senhor Deus, Ele trabalha em tua causa. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Amém. Então, irmãos e irmãs, nós não estamos abandonados nessa terra. Por mais que somos muito, o Senhor Deus conhece cada um de nós. E Ele cuida de cada um de nós. Amém? Eu quero agradecer ao meu pastor,